Saudações cristãs a todos que acompanham conosco os estudos diários da Palavra de Deus. Estamos felizes e agradecidos por podermos nos encontrar mais uma vez. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Viana de Xambré, no Paraná, Ana Assis de São Carlos, São Paulo, Elizabeth Carvalho de Pimenta Bueno, Rondônia, Rosângela Tavares é de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, em São Paulo, Teresa e sua irmã Roseli são lá de Sergipe, também Francisca Vera e o netinho Nicolas Arthur são de Mururu, em Vitorino Freire, Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos felizes, agradecidos pela vida, por nos conceder mais um dia e por permitir estar juntamente com centenas e centenas de pessoas que estudam conosco a Bíblia, pessoas espalhadas por alguns países do mundo, e te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito nos une em torno da Tua Palavra. Nós queremos pedir que estejas conosco neste momento em que iremos estudar a Tua Palavra, nos dê entendimento, abençoa todos os que passam por momentos difíceis, lutas, provações, angústias, tribulações, dor, sofrimento, enfermidades. Tu conheces cada um, Pai. Dê vitórias. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam também as bênçãos e que continuem confiando em Ti, mesmo não recebendo o que estão pedindo, mas que permaneçam firmes para que possamos receber de Ti a coroa de glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje iremos concluir o estudo da semana. Mais uma semana se passou e já estamos aí, terminando a primeira semana de maio. Estamos no mês 5 e às vezes nós não nos damos conta, mas o ano passa muito rápido. Há poucos dias atrás estávamos comemorando o final de ano, celebrando o nascimento de Jesus e nos confraternizando na passagem de ano, e agora já estamos no mês de maio. E graças a Deus por estarmos aqui, não é? Graças a Deus por estarmos vivos. Alguns já descansaram, infelizmente, já descansaram no Senhor, mas nós continuamos aqui. Não sabemos até quando, mas continuamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. E com certeza vai ser muito em breve, e nós que estudamos juntos a Bíblia cada dia, nos encontraremos neste grande dia e estaremos para sempre juntos com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus por Ele nos dar essa certeza e esta esperança de um dia estar na eternidade. E os méritos, irmãos, não é por nossos esforços que seremos salvos, é pela fé que nós temos em Jesus, pela confiança que nós temos na palavra de Deus, de que ela é fiel, ela é verdadeira e que essas promessas se cumprirão. Nós queremos lembrar a vocês que Deus, Ele nunca faz alguma coisa sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, Ele sempre traz antecipadamente aquilo que vai acontecer, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E foi o que aconteceu exatamente com as profecias de Daniel, que nós estivemos aqui estudando essa semana, especialmente essa profecia dos 2.300 anos. E Deus revelou, deixou claramente na Escritura o que estaria acontecendo e quando começaria a contagem destes 2.300 anos. E essa contagem, ela começou no ano 457 a.C., quando Artaxerxes, ele promulgou um decreto para que o povo de Israel, que estava cativo lá em Babilônia, agora já estavam sob domínio da Média e a Pérsia. E então Artaxerxes, ele editou um decreto
para que aqueles que quisessem retornar, retornassem para Jerusalém, para suas terras. Passaram 70 anos lá cativos em Babilônia. E então ele deu ordem para a reconstrução dos muros da cidade, reconstrução da cidade e também do templo. Em Esdras capítulo 6, no verso 13, nós lemos: Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato a ordem do rei Dario. E com isso, os líderes judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então aqui, em Esdras capítulo 6, fala desses 3 decretos que aconteceram. Primeiro Ciro, depois Dario e o terceiro Artaxerxes. E exatamente esse decreto de Artaxerxes, ele foi, a partir dessa data de 457, começou a contagem. Por quê? Porque Deus, na profecia, ele deu 70 semanas para o povo de Israel, para eles aceitarem o Messias, mas eles rejeitaram. E começando a contagem no ano 457 a.C., as primeiras 69 semanas vão terminar exatamente quando o Messias foi ungido, conforme está lá em Daniel no capítulo 9. O Messias foi ungido no ano 27 da nossa era. E aí começou a última semana profética, mais 7 anos. E na metade dessa semana, o sacrifício, ele foi cessado, ele cessou. O sacrifício que era realizado todos os dias lá no templo, no tabernáculo, ali realizavam sacrifícios diários de manhã e à tarde. E quando Jesus morreu, na metade dessa última semana, o véu se rasgou de alto a baixo, como nós conhecemos a história, e então ali não haveria mais necessidade de oferecer sacrifícios. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu naquela Páscoa, naquela sexta-feira, em meu favor e em seu favor. E tudo isso, irmãos, está detalhado na profecia de Daniel no capítulo 9. Aqui no verso 26, capítulo 9, diz: depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, vejam, e nada dele restará. Então, quando terminaram aquelas primeiras 69 semanas, eram 7 semanas mais 62 semanas, 69. Então, quando terminou as 69 semanas, o Messias foi ungido, Jesus foi batizado. E então, na última semana, Jesus, na metade da semana de 7 anos, que é profético, no ano 31, Jesus morreu. O ungido será morto e nada dele restará. Jesus, irmãos, ele morreu em nosso lugar. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele se ofereceu como sacrifício porque ele veio com este objetivo de dar a vida pelo ser humano. A morte de Jesus não foi somente para uma determinada classe de pessoas ou somente para um povo, para uma raça, não. Jesus, ele morreu por todos os seres humanos. Ele mesmo disse em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todos aqueles que ouvirem falar de Jesus, aqueles que já ouviram, têm a oportunidade de aceitar ou rejeitar esse amor de Deus por cada ser humano. E somente aqueles que aceitarem a Jesus, confessarem os seus pecados, se batizarem, é que serão salvos. Aqueles que conhecem, já ouviram falar de Jesus, mas que não se rendem a Ele, não se entregam a Jesus, eles não poderão receber a salvação. Por quê? Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém pode ir a Deus se não for através de Jesus, somente pelo sacrifício dele. E conforme nós falamos aqui esta semana, o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
A lei era a lei cerimonial, a lei dos sacrifícios que havia no povo de Israel, sacrifícios diários pela manhã e à tarde, como dissemos agora há pouco. Então, sob a lei dos sacrifícios, nasceu de uma mulher, nasceu da Virgem Maria, e cumprindo a profecia, veja, vindo a plenitude dos tempos. Então, cumprindo a profecia aqui de Daniel, capítulo 9, Jesus, ele nasceu no tempo determinado, ele foi batizado no tempo determinado, no ano 27 da nossa era. Ele morreu no tempo determinado, no ano 31 da nossa era. Ele ressuscitou, voltou para o Pai. E 3 anos e meio depois, no ano 34, quando terminava esse período das 70 semanas, que são 490 anos, ali Estevão foi martirizado, ele foi morto, apedrejado. E a partir daí, o povo de Israel selou a escolha que eles fizeram de rejeitar o Messias. Aí o evangelho começou a ser pregado aos gentios, e nessa ocasião também, Saulo se converteu e se tornou o grande apóstolo dos gentios. Mais da metade dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E ele que era judeu dos judeus, ele era da tribo de Benjamim. Ele era antes um fariseu, mas agora era um servo do Senhor Jesus. Irmãos, assim como aconteceu com Saulo, a sua mudança, a sua transformação, Jesus também quer transformar a nossa vida. Mas para isso é necessário nós nos rendermos ao Espírito Santo, nos entregarmos, deixarmos que o Espírito Santo nos use segundo a sua vontade, que sejamos transformados numa nova vida, uma nova criatura, e que possamos sofrer por amor de Cristo, assim como Saulo sofreu e todos os apóstolos sofreram. Os primeiros cristãos, a maioria foi martirizado por causa da fé. E estamos chegando no tempo, a hora do juízo de Deus, e quando Jesus vai voltar, e antes da volta de Jesus vai acontecer também perseguição aos filhos de Deus. Que possamos estar firmes na nossa fé, que nós não venhamos a vacilar, que nós não venhamos a ficar com medo de sofrer por causa do Evangelho. Jesus, que era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, tomou forma de servo, veio a este mundo e morreu uma morte a mais cruel da época, mais horrenda, a morte de cruz, por mim e por você, porque nós não podemos sofrer por Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 13, versos 11 e 12, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Romanos 13, versos 11 e 12. Então é hora, irmãos, de nós despertarmos. Nós não podemos continuar dormindo espiritualmente. É hora de nós estarmos alertas. Os sinais estão aí. Vocês estão vendo tudo acontecer no mundo. São sinais de que a volta de Jesus está muito próxima. E Jesus, ele quer nos ter junto a Ele. Ele veio para nos salvar e Ele quer que nós aceitemos esta oferta de amor que Ele nos oferece, que é a vida eterna. Basta nós crermos em Jesus e o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador. Qual é a decisão que você vai tomar? Vai continuar fugindo, correndo de Jesus, não querendo se render a Ele? O momento é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia das boas novas. Hoje, não deixe para amanhã. Tome a sua decisão. Entregue-se a Jesus. E se você já se entregou a Jesus, mas está vivendo uma vida meio, sem estar atento aos acontecimentos, é hora de despertarmos. É hora de nos achegarmos a Jesus. É hora de nós clamarmos pelo poder dele em nossa vida. E ele vai nos dar a vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que muito em breve nós possamos estar todos juntos com Ele nos céus. Agradecemos a todos que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo dando sequência a esta série. Queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. E não nos esqueçamos, Jesus ele nos diz, venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.